Sabe aquele dorama que te faz pensar se foi muita viagem, pouca viagem ou se fez sentido todo aquele enredo? Se você ainda não assistiu o drama S-Line, vem aqui comigo ouvir um pouquinho sobre esse drama. Já vou logo te dizendo que vai ter muito spoiler, então se você não gosta de spoiler, assiste primeiro, depois vem aqui. São 6 episódios de mais ou menos 1 hora e é um drama baseado em um webtoon de thriller, fantasia sombria e investigação criminosa. Então, se você gosta desse tipo de drama, tenho certeza que você vai gostar desse, principalmente porque nós temos aí um elenco muito maravilhoso que vai te atrair de diversas formas. Então, se você ainda não me conhece, eu me chamo Keldma, bem-vindo, bem-vinda ao canal Doramas e Surtos. Aqui a gente surta com os dramas que já passaram, com os dramas que estão em andamento e com os dramas que ainda virão. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever pra gente poder conversar um pouco mais sobre esses dramas e surtar junto. Sem muita enrolação, vamos lá. Esse drama, ele tá sendo bastante falado agora pelo fato dele trazer meio que uma controvérsia no que a história quis pregar desde o início. Acontece que nós vamos ter 4 personagens principais e esses personagens eles vão estar interligados pelo fato de cada um deles ter um propósito específico dentro da história. Nós vamos ter uma menina chamada Hyo-Hel. Ela consegue ver as linhas S desde que nasceu. O que são essas linhas S? São linhas que ligam pessoas que tiveram relações sexuais ou relacionamentos sexuais, assim como vocês preferirem. Essas linhas, elas retratam a verdade do que está escondido, vamos dizer dessa forma. Ela que consegue ver as linhas S, consegue ver todas as pessoas que já tiveram essas relações. Qualquer pessoa, marido e mulher, marido que trai a esposa que trai o marido, enfim, vocês entenderam. E o Help viveu muito reclusa pelo fato dos pais dela não estarem presentes em sua vida, porque quando ela era pequena ela desenhava muitos, como toda criança, mas ela também desenhava as linhas S. E nesse processo, quando a mãe dela descobriu, ela também arrumou um jeito dele sumir, se é que vocês me entendem. Então, Hyo-Help cresceu nesse ritmo, entendendo que essas linhas S não eram boas para as pessoas. Trazer a verdade à tona do que as pessoas faziam não era algo tão interessante, até que certo dia ela recebeu uma cartinha de alguém que não se identificou, dizendo que também via o mundo como ela via. Desde que isso era apenas uma isca para que ela saísse do seu casulo e pudesse ver o que estava por vir. Ela que, a primeira vez que saiu de sua casa, depois de muito tempo, foi para tentar salvar sua vizinha do prédio da frente. Se machucou, mas como ela não consegue tirar a própria vida, ela tentando várias vezes, ela sabia que poderia acontecer, mas que ela não chegaria a passar dessa para melhor. Então ela tentou ajudar a mulher e dentro desse processo ela chamou a atenção do nosso investigador, o detetive Han Ji-woo. Esse detetive, que era um cara que a única coisa que ele queria era ter liberdade. E liberdade vem com libertinação em muitas situações, né, gente? Ele já dormiu com muitas mulheres, sendo elas casadas, solteiras, de todas as formas. Então ele tem muitas linhas S, muitas mesmo. Mas, como era uma coisa que ninguém via, até porque ele era um cara que não tava nem aí para o que as pessoas pensavam sobre ele, então não influenciava. Mas ela, Hyo-Help, conseguia ver essas linhas S nele e quando ela viu, ela realmente se assustou. Eu também teria me assustado a primeira vez que eu tivesse visto. Então ele procurou saber. Como ela identificou que aquele cara ia tentar matar a mulher, ela não conseguiu dizer a ele sobre as linhas S porque ele ia achar ela louca e tudo mais, então ela falou o básico e ficou por isso mesmo. Mas esse cara, ele tinha óculos, mas eram óculos especiais, não eram óculos comuns. Através desses óculos, ele também conseguia ver as linhas S. Então a ideia dele era matar todas as mulheres que ele se relacionava sexualmente para que ele não tivesse muitas linhas na cabeça. Acontece que alguém estava distribuindo esses óculos por aí, mas quem seria? A gente não consegue descobrir quem é essa pessoa até o episódio 6, onde a gente constata realmente quem é a pessoa que fazia esse tipo de coisa. Durante esse retorno de Hyo-Seo para a escola, ela conhece a sobrinha de Ji-woo. A sobrinha de Ji-woo que passa por uma situação muito complicada, sofre bullying, apanha, entre muitas coisas que a gente sabe que pode acontecer na escola. Então, ela tenta buscar algo que consiga libertar ela disso até que certo dia em seu armário está lá um óculos. E ela começa a sentir-se diferente quando ela coloca esse óculos, porque ela começa a ver coisas que ninguém vê. Ela começa a ver aquilo que fica só no silêncio dos segredos. Então ela usa isso a seu favor e busca de determinada forma fazer com que essas pessoas que fizeram mal a ela possam pagar. No
entanto, ela não percebeu que esse óculos, ele mudou completamente a personalidade dela e ela se tornou uma pessoa completamente diferente de quem ela era. Mas Hyo-help percebeu porque ela fez amizade com a sobrinha de Ji-woo e percebeu que aquele óculos mudava ela. Ela descobriu que a menina que fazia o bullying com ela, que batia nela, tinha um caso com um professor e quis jogar isso pro mundo, mas a menina que fazia bullying sabia que ela que tinha mandado aquela foto para todos os lugares. Então o professor foi lá ameaçar ela em determinado dia de noite na escola para ver se ela conseguia tirar aquela foto e resultado, ela terminou sendo jogada lá de cima, não morreu, mas ficou em coma. E o professor foi lá e tirou a própria vida. A situação acabou por aí? Não. Muitas outras pessoas começaram a aparecer com esses óculos e outros assassinatos começaram a surgir por causa desses óculos. Pessoas frustradas, pessoas que queriam ter relações sexuais com outras pessoas, mas não conseguiam, pessoas insatisfeitas por saberem que alguém da sua família estava sendo traído ou estava traindo alguém. Entre possibilidades que vocês podem criar aí na cabeça de vocês que essas linhas S poderiam trazer através daquele óculos. Mas a pergunta é, quem estaria distribuindo aquele óculos? Não sabemos ainda, até que o detetive começa a conversar cada vez mais com Hyo-help. E ela abre os olhos dele sobre esse óculos. A partir do momento em que ele começa a ver as linhas S, ele começa a juntar os pontos. Isso ajuda ele na parte investigativa do trabalho dele, mas isso também muda ele. Ele não percebe, mas o Hyo-help sim. Dentro desse processo todo, o drama começa a mostrar que uma professora está em praticamente todos os pontos essenciais para que aquele óculos comece a ser visto por alguém. Então, essa professora que está na escola de Hyo-help, ela é uma pessoa que incita os outros a usar esse óculos. Mas ela não busca qualquer pessoa, ela busca pessoas específicas para que esse óculos seja distribuído. Vamos colocar ela como a serpente do paraíso lá, do Jardim do Éden. Ela é como uma serpente. Ela fica incitando as pessoas a provar do fruto proibido, de algo que ninguém tem, de algo que ninguém vai ter acesso, para que aquilo abra os olhos daquela pessoa para um mundo que ela ainda não conhece. E é exatamente isso que acontece com essas pessoas que usam esse óculos, porque eles conseguem ver coisas que ninguém vê e conseguem descobrir coisas que ninguém descobre. Isso se torna uma coisa interessante, porque quando você vê algo sobre alguém que esse alguém não quer que você saiba, se torna algo muito instigante por você ter aquele gostinho do proibido. E era o que acontecia em cada pessoa que usava esse óculos e conseguia ver determinada coisa. No entanto, as coisas foram ficando complicadas porque mais pessoas foram morrendo e mais pessoas começaram a ser influenciadas por esse óculos. Inclusive, o próprio detetive começou a ser influenciado por ações muito estranhas, até que nós chegamos no último episódio, que é um pouco bizarro e completamente fora da regra. Acontece que o drama, ele não explica quem é essa professora ou o que ela é. Ela pode ser várias coisas. Ela pode ser uma entidade que está tentando mostrar a verdade. Ela pode ser a personificação da consciência coletiva sexual que criou ela para que ela fosse uma ponte para mostrar a verdade do oculto. Ela pode ser só alguém que se sentiu injustiçada por conseguir ver aquelas linhas S e, de certa forma, querer corrigir o que a sociedade estava fazendo de errado. O drama não explica o que ela é. Deixa em aberto para que a gente possa tirar as nossas próprias interpretações do que ela pode ser. Mas vamos dizer que ela é alguém que quer abrir os olhos das pessoas para esse mundo que ninguém vê. E por que Hyo-help está ali naquele centro de tudo? Porque Hyo-help, ela é a ponte entre a realidade e o oculto. Ela é aquela pessoa que vê as linhas desde que nasceu. Então, ela é um portal onde o seu sangue, o seu sacrifício humano pode fazer com que toda a sociedade possa ver essas linhas S que ninguém consegue enxergar. E é exatamente por isso que no final tem, vamos dizer, tipo um ritual onde essa professora finalmente mostra a sua cara e a Hyo-help e o detetive conseguem entender que ela está ali como um papel maior para que as pessoas consigam ver o que é que está acontecendo na realidade. Muita gente achou esse drama viajoso, com muitas vertentes e muitas explicações. Eu também tive algumas explicações, algumas pesquisas sobre ele. É um drama muito intrigante que vai deixar você sem entender bem o que ele quer pregar. Mas, na verdade, o ponto principal do drama é mostrar
o quanto a nossa sociedade está viciada em ver só aquilo que ela quer ver. A verdade fica encoberta e a necessidade de usar uma maquiagem, algo que encubra aquela verdade, encubra aquele segredo, aquela mentira, aquela vergonha, é necessária para que a sociedade não entre em colapso e todo mundo viva bem e em tranquilidade. Quando a gente para analisar tanto o papel da professora, que pode ser qualquer coisa dentro da estrutura do dorama, quanto o papel de Hyo-help, que era a pessoa essencial para que todo mundo pudesse ver esse mundo, a gente entende o porquê no final todo mundo passou a ver as linhas S. A partir daquele momento, o mundo entrou em colapso, todo mundo podia ver o segredo sexual do outro, com quem a outra pessoa tinha se relacionado, se aquela pessoa que houve aquela relação era uma pessoa comprometida, se não era, se a pessoa já tinha sido traída. Imagina o tamanho desse colapso mundial. Você vê que a pessoa que está com você está te traindo de forma sexual com outra pessoa. O drama, ele quer trazer essa questão do que a sociedade está pregando. Será que essa sociedade está pregando algo que deveria ser pregado? Será que o mundo seria tão diferente se a gente soubesse a verdade de tudo? Ou será que essa nossa sociedade entraria em colapso? A verdade é que nós temos três pessoas que têm três funções essenciais. Nós temos o detetive, que a única coisa que queria era ser livre, sem amarras e sem preocupações. Nós temos o Hyo-help, que a única coisa que queria era poder ver o mundo sem as linhas S e poder ser uma pessoa normal. E nós temos a professora, que é como uma profecia, vamos dizer assim. Era alguém que queria abrir os olhos de todo mundo e pudesse tirar as amarras, as mentiras, as encobertas e tudo aquilo que a sociedade tentou pregar, e ela viu que estava corrompido e queria mostrar às pessoas que essa maneira de se resguardar, de se fechar e de encobrir não era a correta. E aí eu pergunto a vocês, será que o mundo seria mais interessante se nós soubéssemos de tudo? Ou se nós permanecermos nessa ignorância coletiva, seletiva, sem saber o que realmente acontece na vida de cada um? Na minha opinião, cada um tem sua vida e pode fazer o que achar melhor sobre o que entende, não só sobre sua vida sexual, mas sobre todo o resto. Além disso, esse drama também quer abordar a questão do abuso sexual, do bullying, abuso de poder, entre outras coisas principais, como traição, como seletividade, como silêncio, coisas que a gente consegue observar de maneira geral. Mas e aí? Você que assistiu S-Line gostou? Achou muito viajoso? Até agora nós não temos nenhuma informação de que terá uma segunda temporada, eu também acho que não haverá. Talvez tenha para que possa explicar a gente essas nuances que a gente não entendeu, mas acredito que muito dificilmente acontecerá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixe o like de vocês, comentem o que vocês acharam desse drama, quais foram as coisas mais viajosas que vocês acharam. E não esquece de ativar o teu sininho para chegar notificações para você. E sempre que eu postar um vídeo, chegar uma novidade pra gente conversar um pouco mais. Fica bem, um beijo grande e até o próximo vídeo.